Você acreditaria se eu dissesse que, há mais de 1000 anos, um pequeno milagre, escondido nas sombras da história, desafiou as leis da ciência e da razão? Imagine que, diante dos olhos incrédulos de um sacerdote, uma simples hóstia consagrada se transformou em carne humana e sangue, confirmando a presença real de Cristo na Eucaristia. Este milagre aconteceu em Lanciano, uma cidade pacata na Itália, e até hoje, quase 1300 anos depois, permanece como um dos testemunhos mais poderosos da fé católica. Em um mundo onde muitos duvidam da realidade do sobrenatural, o milagre de Lanciano nos chama a refletir sobre a verdadeira presença de Cristo na Eucaristia. Um sinal divino, feito para fortalecer a fé, não só do sacerdote que duvidou, mas de todos nós, que, em cada missa, participamos desse mistério. Mas, como isso aconteceu? Como o pão, em um simples gesto litúrgico, se transformou em carne humana? Vamos juntos explorar os detalhes históricos e teológicos desse milagre, com uma investigação que ultrapassa os limites da razão humana e que se inscreve no coração da Igreja Católica como um testemunho de fé e verdade. O ano era cerca de 700 depois de Cristo, no período turbulento do Império Bizantino, onde o cristianismo ainda enfrentava desafios internos e externos. A Igreja se encontrava em uma luta constante contra heresias, como o arianismo, que questionava a divindade de Cristo, e o iconoclasmo, que rejeitava o uso de imagens religiosas. Foi nesse contexto histórico que se desenrolou o milagre de Lanciano, em uma pequena cidade italiana, longe das grandes disputas teológicas, mas no coração de uma igreja que buscava consolidar a verdadeira doutrina. Em Lanciano, havia um pequeno mosteiro pertencente à ordem dos monges basileanos, de tradição oriental, que seguiam a liturgia bizantina. O sacerdote que se encontrava à frente desse mosteiro era um sacerdote grego, um homem de fé, mas que, como muitos de sua época, estava atormentado por dúvidas teológicas. A questão que o inquietava profundamente era o mistério da transubstanciação, ou seja, o dogma católico que ensina que, na celebração da Eucaristia, o pão e o vinho se transformam substancialmente no corpo e sangue de Cristo. Naquela época, como hoje, a Eucaristia era o centro da vida cristã, o sacramento de maior importância, mas o mistério envolvia uma verdade que desafiava a compreensão humana. Para muitos, era difícil aceitar que a presença de Cristo pudesse estar de forma real e substancial em uma simples hóstia. Para este sacerdote, a dúvida era um peso constante. Ele desejava mais do que a simples fé. Ele queria um sinal de Deus que confirmasse essa grande verdade. E então, naquele fatídico dia, o milagre aconteceu. A história começa como qualquer outra missa. O sacerdote iniciou a celebração em sua solidão e oração, pedindo ao Senhor que dissipasse suas dúvidas. Ele queria crer, mas precisava de mais. Enquanto recitava as palavras consagradas, "Este é o meu corpo, que será entregue por vós", algo extraordinário aconteceu. O pão, diante dos olhos do sacerdote e dos fiéis presentes, se transformou em carne viva. O vinho, então, se converteu em sangue humano. O que parecia um simples ato de fé tornou-se uma evidência divina. O sacerdote, atônito e paralisado, não pôde continuar a celebração. Seus olhos, cheios de incredulidade, estavam diante de algo que desafiava qualquer explicação científica ou lógica. As pessoas que assistiam ao milagre caíram de joelhos, em um silêncio reverente, enquanto o altar, antes um lugar de simples adoração, se transformava em um lugar sagrado, o Calvário visível. Eles estavam diante de um milagre eucarístico, um sinal real da presença de Cristo no sacramento. Após o milagre, as relíquias, o pedaço de carne e os coágulos de sangue, foram preservadas em um relicário de prata. A comunidade local, juntamente com o sacerdote,
passou a venerá-las, reconhecendo-as como um sinal divino. Embora o milagre fosse claro, o mistério não parava por aí. Nos séculos seguintes, a dúvida pairou sobre os detalhes do milagre. Muitos se perguntavam se aquilo não seria apenas uma lenda ou uma invenção piedosa. A Igreja, então, autorizou uma investigação científica rigorosa, que aconteceu em 1970. Dois especialistas italianos, o Dr. Odoardo Linoli e o Dr. Ruggero Bertelli, foram encarregados de analisar as relíquias com a mais avançada tecnologia da época. Os resultados foram surpreendentes. Os cientistas confirmaram que o pedaço de carne encontrado no relicário era, de fato, carne humana. Mas o mais impressionante foi o tipo de tecido encontrado: miocárdio, o tecido muscular do coração humano. O sangue também era humano, do tipo AB, o mesmo tipo encontrado no Santo Sudário de Turim. Não apenas isso, mas o sangue não apresentava sinais de conservação artificial, e o mais inacreditável, as amostras não se corromperam, mesmo após mais de 1.200 anos. O Dr. Linoli, em sua conclusão, afirmou: a carne é verdadeiramente carne. O sangue é verdadeiramente sangue. A carne é do coração humano, e o sangue apresenta proteínas normais, como se fosse de uma pessoa viva. Esse foi um dos maiores testemunhos de que, no milagre de Lanciano, não havia espaço para dúvidas. A ciência, com toda a sua precisão, não conseguiu refutar o milagre. Ela confirmou o que a Igreja sempre ensinou: na Eucaristia, Cristo está verdadeiramente presente. O milagre de Lanciano não era apenas um evento sobrenatural, mas também um testemunho científico. O milagre de Lanciano transcende a explicação científica. Ele se inscreve na história da Igreja como um lembrete divino, uma mensagem clara e direta. A Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo, e a dúvida que o sacerdote teve é a mesma dúvida que muitos de nós enfrentamos ao nos aproximarmos do altar. Este milagre revela a profundidade da fé católica e a grandeza do mistério que é vivido na celebração eucarística. Hoje, as relíquias de Lanciano podem ser vistas na Igreja de São Francisco, na cidade de Lanciano, e milhares de peregrinos visitam o local a cada ano. Fiéis de todo o mundo se emocionam diante dessas relíquias, que, ao longo de séculos, permaneceram intactas, desafiando a morte e o tempo, como um sinal da vida eterna que é oferecida a todos através da Eucaristia. O milagre de Lanciano é, acima de tudo, um chamado à fé. Ele nos lembra que Deus não se esconde de nós, mas revela sua presença de maneira profunda e real. Quando celebramos a missa, não estamos apenas relembrando um evento do passado, estamos tocando o divino. O pão e o vinho não são apenas símbolos, eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo, oferecendo-nos a graça de nos unirmos a Ele. O milagre de Lanciano nos desafia a reencontrar nossa fé e a profundizar nosso relacionamento com Cristo na Eucaristia. Não devemos permitir que a dúvida ou a indiferença nos afastem desse grande mistério. Cada missa é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e renovarmos nossa fé na presença real de Cristo, que se faz alimento para nossa alma. O milagre de Lanciano é um testemunho vivo da ação de Deus no mundo. A presença real de Cristo na Eucaristia não é uma doutrina abstrata ou simbólica, mas uma realidade palpável e visível. As relíquias de Lanciano nos lembram que, em cada missa, temos diante de nós o corpo e sangue de Cristo, que nos alimenta e nos fortalece. Cada vez que nos aproximamos do altar e recebemos a Eucaristia, devemos recordar que, assim como o pão se transformou em carne em Lanciano, Cristo se faz presente em nós. O milagre de Lanciano não é apenas uma história antiga, mas um chamado contínuo à fé. Um convite para que, ao celebrar a missa, possamos tocar o mistério divino e renovar nossa fé na presença real de Cristo. E você, acredita na presença real de Cristo na Eucaristia?